Abramos nossas Bíblias novamente, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25. Do verso 31, onde fizemos a leitura. Verso 32 apenas, que diz assim: todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Louvado seja Deus. Oremos, irmãos. Eterno Deus, Pai bendito, te bendizemos nessa tarde por tudo que já foi feito neste lugar, Senhor. Viemos aqui para te adorar. Viemos aqui, ó Deus, prestar um culto de louvor e adoração a Ti, de reconhecimento da Tua grandeza sobre nossas vidas. Mas também viemos a este lugar ouvir a Tua voz, ó Pai. Ó Deus, agora através da Tua palavra, das Tuas sagradas Escrituras, ó Deus, fala conosco, Senhor. Ó Deus, leva-nos ao centro da Tua vontade, para que nós possamos sempre estar segundo a ela, Senhor, a Tua boa vontade, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos no mês do Evangelizai. Amém? E este mês tem a temática declarando assim: você está preparado? E esta semana tem um complemento declarando: você está preparado para ser julgado pelo Senhor? Você está preparado para ser julgado pelo Senhor? Nós, a igreja do Senhor, deve esperar Jesus hoje. Amém, irmãos? Deve esperar Jesus agora. E diante dessa espera, será que nós estamos preparados para sermos julgados pelo Senhor? No capítulo 24 e 25 deste Evangelho, Jesus ele vai alertar os seus discípulos sobre os últimos acontecimentos, que culminará em um grande julgamento, onde o próprio Jesus será o juiz. Jesus, na sua primeira vinda, amados irmãos, ele veio a este mundo como um cordeiro de Deus. Isaías, no capítulo 53 do seu livro, versículo 7, ele vai dizer assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O evangelista João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 29, só a parte B, ele vai declarar, ele vai mostrar quando João Batista olha para Jesus e declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Senhor Jesus, ele veio, a sua primeira vinda, ele veio para cumprir a promessa do seu Pai, a promessa de Deus no Éden, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus ele veio para cumprir esta missão. Jesus ele veio para dar a sua vida. Ele veio sim para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, irmãos, veio a este mundo dentro desse intuito, entregar a sua vida por nós pecadores. Apesar de todos os seus feitos, de todas as suas maravilhas em favor do homem, ele foi levado à cruz. A cruz, irmãos, era uma das mortes mais horrendas da época. Matava por asfixia. Diante de todo o flagelo que os algozes de Jesus veio a fazer sobre a sua vida, sobre o seu corpo, Jesus está pregado ali naquela cruz por amor a mim e a você. Jesus, irmãos, abdicou de sua glória, de seu poder, deixou de lado toda a sua glória, de lado todo o seu poder para cumprir a missão em amor a nós pecadores. Diante, irmãos, da interrogação se ele era o rei dos judeus, ele declarou: disse Jesus,
o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Veja que Jesus, mesmo diante de toda a sua humildade, mesmo como diante de uma condição de cordeiro, ele está declarando que ele era rei, mas que o seu reino não era deste lugar, e que tinha ao seu favor todo o exército celestial, mas ele estava abrindo mão por amor a mim e a você. Paulo declara lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, como cordeiro, veio entregar a sua vida na sua primeira vinda a este mundo, por nós pecadores. Amém, irmãos? Quantos glorificam a Deus por isso? Por esse favor imerecido, por esta graça que nos alcançou. Mas nós estamos aqui para falar sobre juízo. Amém, irmãos? Sobre o juízo de Deus sobre nossas vidas, sobre a volta de Cristo a este mundo, na qual Ele não mais voltará como um cordeiro para este mundo, não mais para ser um sofredor, para ser esbofeteado, flagelado, mas Ele virá como justo juiz. Ele virá como juiz, aquele que julgará o mundo. Mateus capítulo 25, o 31 e o 32, na qual nós já fizemos a leitura, mas eu peço que você acompanhe na sua palavra, na sua Bíblia, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará num trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ou seja, aquele Jesus que veio entregar a sua vida, já cumpriu o seu amor, já cumpriu a sua missão, a sua demonstração de amor, a sua missão por nós. Mas agora ele virá como justo juiz para julgar toda a humanidade. E mais uma vez eu faço esta pergunta: você está preparado para ser julgado por esse justo juiz? Como anda a nossa vida? Como estamos diante desta dessa certeza que virá sobre as nossas vidas? Dessa certeza que a palavra de Deus, que a palavra de Cristo, que a voz do Senhor, que a orientação de Jesus tem dado para mim e tem dado para você. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, os discípulos vão indagar a Jesus exatamente sobre estes últimos acontecimentos. Jesus ele vem de lamentar sobre Israel, sobre Jerusalém. Ele faz a sua lamentação sobre Jerusalém, diante daquela cidade, diante daquele povo, escantear, ignorar, desprezar os profetas de Deus. Ele fala também diante de uma profecia. Ele diz que aquele belíssimo templo não ficaria pedra sobre pedra, o que veio a se cumprir ali no ano 70 depois de Cristo. E aqueles discípulos, com certeza, olhando aquilo, aguça o interesse pelos últimos acontecimentos, pelo final de este mundo, de todos os séculos, do fim deste mundo. E aqueles discípulos vão indagar a Jesus exatamente sobre estes acontecimentos. No capítulo 24, acompanhe conosco. Verso 1
Ele diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3 e 4, ele diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. E Jesus agora ele vai proferir os sinais que haveria e que já estão tão patentes para a igreja do Senhor, para toda a humanidade, os sinais que anunciaria a sua volta, o final desse mundo. Ele falou que haveria fome, pestes, guerras e rumores de guerras, catástrofes. E Jesus ele segue falando sobre todos os acontecimentos do final deste século, do final deste mundo. Ele vai falar sobre a grande tribulação, ele vai falar sobre a sua volta. E diante disso, irmãos, ele vai declarar no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Louvado seja Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Devemos fazer a pergunta: perseverar em quê? Perseverar em quê? Exatamente, amados irmãos, em fazer a vontade do Senhor, em termos uma vida totalmente devotada ao nosso Deus, uma vida que agrada a este Deus. A vontade de Deus desde o início do mundo é uma só para mim e para você. A palavra de Deus vai dizer que devemos levar uma vida de santificação, ou seja, de uso, de separação, de uso exclusivo para este Deus maravilhoso. Pedro, em sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 16, ele vai citar o livro de Levítico, que diz: portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a vontade do nosso Deus é que nós olhemos para Ele, olhemos para a sua graça, venhamos adquirir esta graça sobre as nossas vidas através da fé. E diante disso, venhamos a levar uma vida de santificação, uma vida de devoção a esse Deus maravilhoso, reconhecendo a cada dia, a cada instante, o seu amor por nós. Quem sabe a cada dia, a cada instante cantar, declarando: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar, só para te bendizer. Vem me resgatar todos os dias. Vem me resgatar, resgata o meu coração a cada dia, a cada instante. Louvado seja Deus. E eu gostaria de aplicar esta palavra em nossas vidas, porque Jesus ele não só vai ficar no alerta dos sinais que anunciaria a sua volta, mas Jesus vai alertar aqueles homens e o Espírito Santo nesta noite, a igreja do Senhor, usando 3 parábolas, tratando da necessidade de uma vida de preparação para se encontrar com este justo juiz.
Jesus, ele não só pronunciou os sinais da sua volta, mas ele chamou a atenção dos discípulos. E como eu falei, o Espírito de Deus nos chama a atenção para que nós venhamos a levar uma vida de preparação para se encontrar com o justo juiz. Louvado seja Deus. Nessas parábolas, amados irmãos, Jesus ele vai sempre deixar claro dois posicionamentos diante de um povo que tem a certeza que o juízo virá, que o juízo de Deus virá. O primeiro posicionamento que Jesus ele vai relatar nas suas parábolas é um posicionamento de uma vida de preparação, de uma vida de perseverança, de alguém que espera Jesus hoje, agora. Uma vida de uma pessoa que tem a ciência de que Jesus está voltando para buscar os santos e espera Jesus agora, hoje, para estes instantes. Uma vida devotada, uma vida de vigilância diante desta verdade. Mas o outro posicionamento é uma vida de desleixo, uma vida de relaxamento, uma vida de desconsideração, uma vida de desprezo, de desdém, de pouco caso, de falta de vigilância com a eminente volta do justo juiz. É a vida do deixa a vida me levar, né? Do jeito que a vida vai, eu vou indo. O vento dá de um lado, eu vou para o lado. O vento dá do outro, eu vou para o outro, porque ele não tem esteio. Ele quer gozar a vida. Quem sabe ele declara, eu sou muito novo. Quem sabe ele declara, a vida é minha e a vida é curta e eu tenho que aproveitar bem esta vida. E vai gozar os prazeres deste mundo. E Jesus, irmãos, ele era especialista em falar por parábolas. Ou seja, ele sempre contava histórias, e através dessas histórias ele trazia sempre uma verdade para aqueles que a escutavam. E Jesus ele fez muito uso das parábolas. Ele contava as histórias e através dessas histórias queria trazer uma verdade para aqueles seus discípulos. E não é diferente para nós que aqui estamos e que meditamos na sua palavra e que temos o desejo de sempre honrar a esse Deus maravilhoso. A primeira parábola, irmãos, está no capítulo 24, versículo 45 ao 51. É a parábola do bom servo e do mau servo. Essa parábola, irmãos, ela começa com uma pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Fala que bem-aventurado é o servo que é prudente, ou seja, tem a virtude de levar a vida prevendo, evitando inconveniências e os perigos, tem uma vida cautelosa e de precaução diante daquilo que lhe foi confiado. Ou seja, ele leva uma vida prudente, uma vida de vigilância. Quem sabe ele tem em seu coração aquele texto lá em Apocalipse 3, versículo 11, que Jesus ele fala à igreja: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem sabe esse versículo é aquele versículo do seu coração, porque ele leva uma vida prudente. Esse é o bom servo da parábola. E diante dele ser um bom servo, ele vai lidar bem com tudo aquilo que Deus confiou a ele. E Deus o tem como um bem-aventurado, ou seja, um homem
feliz, uma mulher feliz, um jovem feliz, um adolescente feliz. Louvado seja Deus. Mas existe também o mau servo, amém, irmãos? O que deixa a vida, como já falei, o levar sem prudência nenhuma e diante de desprezar as orientações do seu Senhor, levam a vida a espancar os seus companheiros e de bebedices com beberrões. Esse tem no seu coração que o Senhor irá se demorar a chegar. E diante dele não ter no seu coração aquilo que o bom servo tem, que é a certeza da volta do Senhor, do justo juiz, ele leva uma vida dissoluta, ele leva uma vida louca, ele leva uma vida sem parâmetros. E diante disso, os seus posicionamentos, as suas atitudes na sociedade demonstram de fato e de verdade quem ele é. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A vida velha já passou, a condição velha deve passar. O homem velho deve morrer para um novo viver. Paulo também, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele não deixa mais que o velho homem venha a exercer nenhuma influência sobre a sua vida. Este é o bom servo, mas o mau servo, ele não consegue. Quem sabe ele até tenta, quem sabe ele vem até a igreja, quem sabe ele dentro de uma religiosidade, ele diz assim: eu vou lá no culto. Mas as suas atitudes demonstram de fato quem ele é. Louvado seja Deus. Uma vida de prudência no meio da sociedade. Uma vida que devemos levar uma vida que reflita a glória de Deus no meio da sociedade, onde você trabalha, onde você mora, no meio da sua família, aonde você estuda, no meio da sua igreja. Você deve demonstrar de fato quem você é, porque quem está sobre a sua vida, quem rege a sua vida, quem tem o controle da sua vida, se o controle da tua vida está nas mãos de Cristo, com certeza as tuas atitudes, o teu posicionamento, o teu falar, o teu agir, vai ser para sempre para a glória dele. Mas não adianta declarar e não deixar que Jesus, e o Espírito Santo, ele venha a dirigir as nossas vidas. Ele vem a ser Senhor e Rei das nossas vidas. Louvado e engrandecido seja Deus. Louvado seja Deus. A outra parábola é a parábola das 10 virgens. Capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Essa parábola, mais uma vez Jesus fazendo uso de uma história, ele vai falar que haviam 10 virgens que esperavam o noivo. E diante da demora deste noivo, aquelas 10 virgens vêm a adormecer. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que por volta de meia-noite se ouve um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E aquelas 10 virgens se põem de pé e vão ao encontro do noivo. Mas ao saírem ao encontro do noivo, havia uma diferença. Porque a palavra de Deus diz que havia 5 virgens prudentes. Mais uma vez a prudência. E 5 virgens nécias, ou seja, loucas.
E o que foi que diferenciou aquelas 10 virgens em 5 prudentes e 5 nécias? Foi que quando elas foram ao encontro do noivo, 5 prudentes havia na sua lamparina o azeite, ou seja, o Espírito Santo, representando o Espírito Santo em suas vidas. E as outras, amados irmãos, por mais que elas estivessem ornamentadas, por mais que elas estivessem também esperando o noivo, nas suas lamparinas não havia o azeite. E na ida ao noivo, ao encontro do noivo, isso fez toda a diferença. E aquelas 5 nécias, elas se aperreiam, como diz aqui no Nordeste, nós nordestinos, se atribulam diante daquela situação, e elas até pedem às outras: dá-nos do teu azeite. E as outras dizem assim: não, porque corre o risco de faltar para mim e para vocês também. Vai comprar, vai em busca de comprar. E elas saem a comprar. Mas contudo não há tempo, porque o noivo chega e fecha-se a porta. Ao voltarem, aquelas virgens nécias batem na porta, suplicando que o noivo abrisse a porta. Mas ele respondeu, versículo 12 do capítulo 25: em verdade vos digo que não vos conheço. E Jesus vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Louvado seja Deus. A primeira parábola fala de atitudes no meio onde nós vivemos, o refletir da glória de Deus, o refletir Deus através das nossas vidas. Essa segunda é a nossa vivência, é o nosso andar com o nosso amigo, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta noite: como vai a tua amizade com o Espírito Santo? Como vai a tua amizade ou a nossa amizade com o Espírito Santo de Deus? Como estamos nós diante da amizade daquele que é o selo, aquele que vai asseverar a nossa entrada no reino dos céus? A palavra de Deus diz que Ele é o nosso selo, é aquele que vai nos asseverar a entrada ao encontro com o noivo. Você vai ver que o que fez a diferença para que aquelas virgens que tinham o azeite sobre as suas vidas era exatamente ter o azeite, o Espírito Santo sobre a sua vida. E não só na lamparina, mas também na reserva. Talvez você tenha uma amizade apenas momentânea com o Espírito Santo. Quem sabe quando nós estamos aqui nos derramando na presença do Senhor, eu quero dizer que é pouco. Você precisa ter uma reserva cheia, porque diz que a lamparina era pequena demais e era necessário ter-se uma reserva para ir ao encontro do noivo. E essa reserva fez toda a diferença na vida daquelas 5 virgens que se encontraram com o noivo, ou seja, o nosso Senhor Jesus. Uma vida na presença do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Será que Ele ainda tem influência nas nossas atitudes? Será que Ele ainda fala aos nossos ouvidos e nós a obedecemos? Será que Ele ainda nos constrange diante de maus posicionamentos que temos na nossa caminhada? E é comum. E é por isso, o trabalhar dele é esse no meio da igreja, é nos alertar, é nos chamar a atenção, quando nós estamos fora da vontade do nosso Deus.
Por isso, a necessidade de uma vida de intimidade com o nosso amigo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. É tempo de preparação. Amém, irmãos? É tempo de preparação. E você não vai de forma nenhuma ter bom êxito na sua vida de preparação sem a ajuda do Espírito Santo, sem a companhia do Espírito Santo, sem a influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Hoje é noite de você destampar o vaso e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E a terceira parábola é a parábola dos talentos. Versículo 14 ao versículo 30. Essa parábola vai falar sobre um senhor que vai fazer uma viagem e vai confiar alguns talentos aos seus servos. A palavra de Deus diz que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro apenas 1. E ele distribuiu esses talentos conforme a capacidade dos servos. E diante dele ter confiado aqueles talentos, aqueles servos, a palavra de Deus diz que aquele na qual ele confiou 5, vai sair e vai multiplicar aqueles 5 em mais 5. Louvado seja Deus por isso. Aquele na qual ele confiou 2, vai sair e vai multiplicar aqueles 2 talentos em mais 2. Mas aquele na qual ele confiou 1, ele vai temer o Senhor, aquele Senhor. E ele diz que ele vai enterrar aquele talento. Mas diz a parábola que aquele Senhor volta para pedir conta daqueles talentos confiados àqueles servos. E aquele na qual ele confiou 5 vai apresentar mais 5 a ele. E ele vai dizer: servo bom e fiel. Ao outro, que também ele confiou 2, ele vai apresentar que ele multiplicou para mais 2. Ele vai dizer também: você também é um servo bom e fiel. Mas naquele na qual ele confiou 1, e ele vai dizer que temeu aquele Senhor. E porque temia aquele Senhor, ele enterrou. Ele conhecia a fama daquele Senhor. E ele enterra aquele talento. E a palavra de Deus diz que aquele Senhor fica irado com ele. Fica irado com ele. E ele vai dizer, acompanhe comigo aqui, versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Louvado seja Deus. O que é que o Senhor colocou em nossas mãos? O que o Senhor tem confiado a mim, a você?
Diante de nós conhecermos a fama deste Deus, hoje pela manhã na escola bíblica dominical, eu estava dando uma palavra sobre aquele texto lá em Josué, capítulo 2, onde Josué envia 2 espias à cidade de Jericó. E aqueles 2 espias vão se esconder exatamente na casa da prostituta Raabe. E aquela mulher, por conhecer a fama de Deus, mesmo sendo prostituta, mesmo sendo de uma nação pagã, ela teme o Deus de Israel, porque ela sabia o que Deus tinha reservado para aquela cidade. E ela teme aquele Deus e faz alguma coisa para salvar a sua vida e a vida da sua família. Ela esconde aqueles espias. Mesmo diante do rei de Jericó, ter ido lá na casa dela perguntar sobre aqueles espias, ela vai declarar que eles não mais estaria lá, diante da necessidade que ela tinha, diante do conhecimento que ela tinha do Deus de Israel. O Deus que secou, como diz a palavra de Deus, o mar vermelho, para que aquele povo passasse a pés enxutos. O Deus que deu vitória a 2 reis, ela declara o nome dos reis, e ela sabia da fama do Deus de Israel. E ela fez alguma coisa, ela desejou, ela temeu, mas ela fez alguma coisa. Ela escondeu com o risco de ser morta junto com aqueles espias. E diante daquela atitude, não só a sua vida, mas a vida da sua família foi salva. E lá no capítulo 1 de Mateus, ela vai entrar na genealogia de Jesus Cristo, por uma atitude de temer ao Senhor e fazer alguma coisa por este Deus. Deus, Ele nos confia, amados irmãos, talentos. Você tem algum talento, amém? E diante disso, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas, se fosse pela minha vontade, pela minha capacidade, eu não estaria pregando aqui para você nessa noite. Mas porque eu temo a Deus, porque Deus, Ele me confiou algo. É por isso que eu estou aqui nesta noite falando para você, sendo instrumento de Deus sobre a tua vida. Assim deve ser eu, assim deve ser você. Em alguma área nós devemos desenvolver este talento, refletir, trabalhar para este Deus, exercer a sua glória através das nossas vidas. Louvado seja Deus. Bem sabendo, irmãos, que a nossa salvação não é por obras, amém? Mas pela graça. A salvação não é por obras, mas pela graça de Deus. Nós não estamos declarando aqui que você tem que trabalhar para ser salvo, porque a salvação é pela graça. Mas diante, irmãos, de nós termos uma vida alcançada, e esse Senhor confiou talentos em nossas mãos, nós não podemos ser negligentes diante desse Deus. Então, irmãos, é uma vida de prudência, é uma vida que nós refletiremos a nossa vida no meio da sociedade, onde quer que nós estivermos. As pessoas têm que olhar como aquela mulher olhou para o profeta de Eliseu e disse: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus. Devemos ter uma vida de prudência em termos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, porque Jesus, diante dele ter declarado estas parábolas, que nos chama a atenção para uma vida de preparação, ele vai anunciar o juízo de Deus, que ele voltará para julgar todas as nações desta terra. Apocalipse capítulo 20, abra sua Bíblia lá.
Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o justo juiz, quando vier na sua glória. Virá para os prudentes e para os loucos, imprudentes, julgará a todos segundo as suas obras. Que nós, irmãos, possamos levar uma vida nos preparando para a glória, para nos encontrar diante da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós estamos levando a nossa vida? Você espera Jesus para hoje? Você espera Jesus agora? Ou você tem dito como aqueles servos imprudentes: não, o meu Senhor vai se demorar, vai demorar a vir, e leva uma vida dissoluta, sem parâmetro, sem esteio. Deus, Ele nos chama para que nós possamos estar na sua presença, preparados para se encontrar com o justo juiz e ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos do meu Pai. Que Deus nos abençoe, que naquele grande dia possamos estar todos nós lá juntos, dando um abraço, vendo a face adorada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe.